Olá! Mais um episódio incrível aqui no podcast Sem Cerimônias. Estou muito feliz de estar com vocês em mais uma temporada que está sendo sensacional. Eu estou com uma entrevistada aqui que, olha, eu estou até me ajeitando aqui a minha postura, porque ela é do ramo, sabe, da etiqueta? Por aí. Mas antes de apresentar ela, eu tenho que falar dos meus patrocinadores, que é por eles, por conta deles, que a gente está aqui, trazendo esses episódios para vocês. O primeiro é o EdPro, que é essa ferramenta incrível que ajuda você, fornecedor, a fazer a gestão dos seus eventos. E também você, noivo, noiva, que quer cadastrar, ter um site bacana, né, do seu casamento, eles também te auxiliam. Na tela tem aí o QR Code para que você entre no Instagram e conheça muito mais da EdPro. Tem tudo para o seu casamento. E também a nossa novidade, que agora entrou com tudo aqui no podcast, vai ficar com a gente, é a Celebre a Sua História, que é uma empresa de celebração de casamentos. As meninas que fazem casamentos aí pelo Brasil, são bilíngues, fazem também, agora inclusive elas estão em Paris. Olha como é que elas são chiques. E vai estar com a gente e você também vai poder conhecer um pouco mais dessa empresa que vem ganhando todo o Brasil. Inclusive, na tela, tem aí o QR Code para facilitar a sua vida e você conhecer o Instagram das meninas. Corre lá, que você não vai se arrepender. E agora sim, eu vou falar com a minha entrevistada, que eu tô... Gente... Toda vez que eu trago alguém de etiqueta, eu fico meio apreensiva, né? Então, assim, eu vou pedir para ela me orientar aqui em várias coisas. Com vocês, Fabi Calvo. Tudo bem? Tudo bem, que prazer, Grazi, estar aqui com você. Muito feliz, muito feliz. Ai, que bom. Eu fico feliz também, porque você vem trazendo aí muito conhecimento para a gente, e para a gente que é da área de eventos, sempre agrega. É maravilhoso demais. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Para mim é sempre um prazer falar sobre etiqueta, comportamento. É uma área que está, assim, precisando muito. Não, e assim, Fabi, antes de entrar na história, que eu gosto de saber a história, mas antes de entrar, é uma área que ela é essencial para todos os profissionais, né? Que faz toda a diferença. Toda. Inclusive, tem pesquisas recentes de empresas grandes, internacionais, falando que um grande problema da nova geração, da geração Z, um deles é a falta de etiqueta. E veja só, século XXI, os profissionais, né, os jovens saem academicamente brilhante das universidades, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado, tem ali todo um currículo maravilhoso, é contratado e depois, não passa muito tempo, é demitido por conta da parte mesmo do comportamento, a parte comportamental. E aí, quando você começa ali a analisar, a pessoa, desde o dress code, que faz parte da etiqueta, né, o estar vestido de maneira adequada, a comportamento mesmo com os colegas, a subordinação, a parte hierárquica que eles desconhecem. Então, é um assunto que realmente precisa ser olhado com a devida importância que tem. E vai desde a parte social, do amigos, dentro de casa, no nosso dia a dia, na rua, na feira, no ônibus, no supermercado, até o profissional. Então, realmente tem uma importância muito grande e, infelizmente, por um estigma lá do século XVII que aconteceu, ela é vista até hoje como coisa de gente rica, coisa de gente fresca. Uma coisa retrô. Total, da minha avó, frescura. Pois é. E não conseguiu ainda. Entendi. E, Fabi, você é consultora, palestrante e influenciadora, certo? São três coisas diferentes, né? Assim, palestrante, consultora, você ajuda, e influenciadora. Como é que surgiu essas três profissões aí na sua vida? Foi muito por acaso. Eu nunca na minha vida pensei que eu pudesse ensinar algo para alguém. Eu sempre fui muito curiosa, desde criança. Eu era aquela criança que pedia meu pai para fazer alguma coisa, ele falava não. Por quê? Então, eu sempre quis saber o porquê, sempre fui mais respondona, assim, no sentido de que eu não aceitava as coisas assim, não. Então, né, eu ia sempre adiante.
E nunca pensei que eu fosse fazer o que eu faço hoje, que eu fosse amar tanto. Eu venho do mercado financeiro, entrei na faculdade de administração de empresas. Um ano depois, eu estava trabalhando dentro de um banco, e esse banco, na época, ele fazia carreira fechada. Eu acho que continua até hoje. Na verdade, eu fui contratada por um banco que foi comprado por outro, e fui fazendo a faculdade e fui crescendo dentro desse banco. Foram 14 anos. E em 2008, quando eu saí do banco, eu pedi para ser demitida. Eu já era gerente geral de agência, estava indo para a diretoria, então eu fiz toda uma construção na área financeira. E em 2008, saí do Brasil, casei, meu marido foi transferido e eu fui embora. Fiquei mais de 10 anos fora. E o primeiro ano foi maravilhoso. Fiquei sabático, viajava. Meu marido viajava, eu viajava com ele, sem filho. E depois, né, eu comecei a ficar assim, bom, e agora já chega. E eu lembro que eu procurava o que eu queria fazer e meu marido falava, como assim? Você é da área financeira, você é boa nisso. Eu falei, não, isso eu não quero mais não. Ele, mas como assim? E aí eu resolvi fazer RH. Porque eu pensei, né, meu marido era funcionário internacional, da uma multinacional, eu falei, qualquer lugar que ele for, eu tenho empregabilidade. E comecei a estudar. No meio da graduação, eu fiquei grávida. E aí ainda levei, mas chegou um momento que a barriga não me deixava viajar. Nessa época a gente estava morando no México. Eu fui para Venezuela, da Venezuela para Houston, de Houston para o México. E aí eu fechei, eu falei, agora eu vou ter minha filha, vou cuidar dela, vou ser mãe. Fiquei no papel de mãe até quando a Sofia tinha 3 anos, e a gente já estava em Lima. E eu voltei, né? Eu falei, e agora? Indo para o colégio. E eu comecei na carreira de eventos de uma maneira, assim, muito despretensiosa. Um dia eu estava em casa e falando, meu Deus, o que eu posso fazer? E a senhora que trabalhava comigo, me ajudava, falou assim, a senhora me permite falar uma coisa? Eu falei, claro. A senhora recebe todo mundo tão bem aqui. A senhora faz os aniversários seu, da Sofia, tudo tão lindo. Por que a senhora não trabalha com isso? E eu falei, gente, eu? Como assim? Eu estudei administração. O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. E aí eu comecei a ajudar minhas amigas. E quando eu vi, as pessoas começaram a... Fabi, faz meu aniversário e tal. E em Lima, na época, tinha uma comunidade brasileira gigantesca. E eu comecei a fazer os aniversários. Primeiro foi infantil dos brasileiros. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo adulto, e o negócio foi crescendo, e as pessoas, era como sinônimo de status fazer aniversário comigo na comunidade brasileira. Nossa, que legal! E fui fazendo e tal, isso foi 2014, quando eu estava assim, todo mundo me conhecendo, comecei a trabalhar com os peruanos, e lá é diferente daqui. Agora não, mas na época, você não conseguia entrar numa casa de festa e conseguir fazer tudo. Eu montava o evento do zero. Então, era um campo, eu colocava tudo. Eu montava cozinha, eu montava... E assim, eu comecei a fazer de uma maneira muito orgânica, até que eu falei, peraí, eu preciso estudar isso. E aí comecei a fazer cursos mesmo. Eu falei, isso, uma hora vai me engolir esse negócio. E assim foi. E quando estava tudo muito lindo, meu marido falou, bom, a gente agora vai voltar para o Brasil. E ele é argentino, né? Então eu tenho ali em casa uma mistura. É brasileira, ele é argentino, espanhol. Minha filha nasceu no México e era um pouco de tudo. Caramba! E aí nós viemos para o Brasil. E nessa época, Grazi, que eu comecei a fazer os eventos, eu comecei a fazer, Fabi, capricha nesse, porque vem o embaixador. E aí eu comecei a sentir muita falta da etiqueta, que foi uma coisa que, quando eu paro e penso, assim, né, a questão da mesa, eu lembro muito da época com a minha avó. Acho que todo mundo tem um caso com a avó, né? A Lu contou o caso com a avó dela. E nos almoços de domingo, na casa da minha avó. Então, eu sempre gostei muito dessas coisinhas, essas bonitinhas. Eu queria colocar melhor toalha, eu queria arrumar a mesa, tudo isso. E eu falava, meu Deus, e agora? Né? Eu preciso... Vai estar o embaixador, como é que faz? E lá em Lima eu comecei a estudar etiqueta de forma mesmo profissional. E volto para o Brasil, fico um ano num bode, assim, quase um ano. E é o tempo, né? Que quando, nessas mudanças que eu carrego a casa, container que eu levava para poder me assentar.
E aí eu voltei a fazer eventos aqui. Na época eu contratei uma assessora de imprensa, porque eu não sou do Rio, eu sou de Petrópolis. Caramba, cada um de um lugar, né? É. Nossa. E aí eu contratei uma assessora de imprensa e aí comecei a fazer bastante eventos. E aí, na época, começou um boom muito grande de mesa aposta. E as pessoas começou a aparecer a demanda para palestra. Eu falei, tá. E aí aquilo começou a tomar outro rumo e aí eu comecei a gostar. Eu falei, opa, esse negócio é bom. Eu tenho a criação, meu avô era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha só até a 4ª série primária de estudo, mas ele era uma pessoa muito culta. Uhum. Ele falava de tudo, uma cultura geral assim maravilhosa. Ele lia demais, ele lia livros e livros e livros e livros. E ele me passou, junto com meus pais, um valor muito grande ao conhecimento. Uhum. O nome da minha filha é Sofia, que significa conhecimento. Ai. Eu amo coruja e, por coincidência, é o símbolo do conhecimento. Então, eu tenho esse valor comigo. Tanto é que eu não paro de estudar. Para mim, uma pessoa inteligente, ela me fascina, sabe? Quando você fica assim, eu fico fascinada, eu entro em êxtase. Uhum. E começou esse processo de palestras, eu falei assim, gente, isso é viciante, porque quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Uhum. E eu falei, isso é fantástico. E aí eu comecei, é como se fosse retroalimentar aquele conhecimento. E aí fiz alguns eventos, foi aí que eu conheci a Lu, que esteve aqui com você, que virou uma amiga querida, fiquei enlouquecida naquele bolo dela, eu lembro até hoje, quando eu vi o trabalho da Lu. Maravilhoso, gente. E delicioso, né? E aí fui fazendo vários eventos e o negócio foi crescendo. E aí vira meu marido e fala, o que, Grazi? O quê? Vamos viajar. De novo. Vai mudar. A gente vai mudar. E eu falei, ok. E aí, óbvio, né? Que não é assim, né? O Rodrigo comigo, ele sempre me respeitou muito. E ele sempre perguntou se estava ok, se eu queria ir para os locais, onde for e tal. E aí fui para Bogotá. E eu falo que eu tenho 3 grandes recomeços, e eu acho que eu estou entrando num 4º, mas realmente em Lima foi um grande recomeço, onde eu comecei a fazer algo completamente diferente do que eu fazia. E quando eu vim para o Rio, foi outro recomeço, porque eu deixei toda a minha história lá, e eu quase não tinha Instagram, não tinha quase nada no digital. O Instagram estava começando a tomar força. E aí aqui eu tive que recomeçar de novo, na mesma área, mas recomeçar. Só que aqui começou a mudar o rumo, né? De fazer os eventos, eu comecei a ensinar, a palestrar. E aí as pessoas, não, Fabi, vem pra cá, quero você, me dá uma consultoria e tal. Só que aí eu comecei a registrar muito na internet, no Instagram. Foi meio que um processo que uma coisa foi puxando a outra, né? Exatamente. Eu não escolhi fazer nada disso. Foi acontecendo de verdade. E a necessidade de ter que fazer algo, né? Para poder dar o próximo passo. Exatamente. Foi necessidade que eu fui sentindo. E aí eu já tinha ali no Instagram aquela história dos eventos aqui. E eu continuei estudando. E aí eu me apaixonei completamente pela etiqueta. E comecei a estudar muito profundo. Antropologia, sociologia, história, que é a raiz da etiqueta. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que não é sobre história, mas é algo que acontece muito nos eventos, tá? A gente sabe que tem a parte da mesa aposta, porém, os eventos hoje em dia, muitos funcionam com o finger food. A maioria, acho que 70% já está nessa pegada, que o pessoal gosta de ficar em pé, enfim. Mas a mesa aposta continua lá, para foto. E aí? Mantém, não mantém, é feio? E aí? Então, não faz sentido nenhum. Quando você estuda a etiqueta, e eu costumo falar que a mesa aposta é um bracinho da etiqueta, né? Quando você estuda a etiqueta, você vê que ela tem pilares, como tudo tem pilares, né? E um dos pilares da etiqueta, que vem muito para a mesa, é a funcionalidade. Então, quando a gente olha as regras de etiqueta, que não deveria ser regras, e sim indicações, porque as pessoas têm um ranço, e na verdade eu não entendo por que a regra, porque se o mundo não tivesse regra, nós não estaríamos hoje com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas quando a gente começa a olhar todas essas indicações, que a gente chama de regra, ela tem um porquê. Ela tem um porquê. E quando você vai analisar o porquê,
É porque naquele momento fazia sentido. Então, eu sou muito adepta da atualização da etiqueta. Você precisa realmente entender, estudar. A etiqueta, a etimologia da palavra é ética. São pequenas éticas do dia a dia. Então, você estuda e você vai entender que tem um porquê. Se aquilo não tem um porquê, não faz sentido você fazer. E aí que é o grande problema da etiqueta, que as pessoas falam, isso é frescura, porque acham que não tem um porquê. E muitas regras, elas já caíram, elas precisam ser atualizadas. Vou te falar um clássico aqui. Fala um clássico pra gente. Eu corto ou não corto a folha da alface? E aí? A regra da etiqueta antiga diz que você nunca corta a folha da alface, nunca jamais, você dobra. Primeiro que você serve a folha cortada. Caso a folha venha um pouco maior, você nunca pode cortar a folha. Você tem que dobrar, fazer uma trouxinha até que ela fique de um tamanho que você consiga colocar na boca. Ok. Por que teve essa regra? Foi porque um dia a pessoa estava andando, tropeçou numa pedra e falou, não, não. Porque na época, se a gente for voltar, olhar talheres, que é fantástico essa parte, eu sou muito conhecida pela história da etiqueta. Os meus cursos têm muita questão de história. A faca, ela era de ferro. O ferro, ele enferrujava, oxidava. Então, quando você cortava a folha, ela oxidava, passava o ferro, pegava sabor ruim. Então, por essa razão, vinha essa indicação, essa regra de não cortar para a folha não ficar com sabor ruim. Só que há quantos anos já existe o aço inoxidável? Início do século XX, 1907, 6, por aí. Por que eu não posso cortar a folha de alface? Então, você pode cortar a folha da alface. Você não pode assassinar a alface dentro do prato, né? Eu falo que a etiqueta, ela vem com muita leveza. Tem várias regras que não fazem mais sentido hoje. Então, a mesa, voltando à sua pergunta, ela toda tem uma funcionalidade. Se você não vai utilizar, você retira. Eu fui no aniversário de 15 anos, sábado, maravilhoso. E uma das coisas que me chamou muito a atenção e que eu dou parabéns à decoradora é que ela não colocou nada de mesa posta. Por quê? Porque não vai servir nada. Não tinha praticamente nada, era tudo finger food. Mas E ela colocou um tampo de espelho, muitas flores, estava assim, foi a Patrícia Vax, maravilhosa, a mesa, e eu falei, poxa, uau, né, que legal, porque não faz sentido aquilo ali, as pessoas, e sabe qual o problema? Fabi, não faz sentido para você, mas quem não sabe, você confunde as pessoas. Se você senta numa mesa e vê a mesa posta, você espera. E nem a taça é usada às vezes. Aí, às vezes, tá com taça e não é usado. Aí, e aí? Não, na verdade, não é. Muitas alunas me perguntam. Eu tenho muita aluna que é cerimonialista. E elas falavam, Fabi, o que fazer com as noivas? Eu falei, olha, uma né, dos ensinamentos da etiqueta é que você não deve ficar por aí corrigindo as pessoas, nada disso. Mas o conhecimento você pode passar. Então, eu acho que é muito importante a cerimonialista explicar à noiva, olha, realmente a gente coloca a mesa porque tem uma função. Você vai deixar ali os seus convidados esperando um jantar. Que não vai existir. Não vai existir. Você pode acabar, de verdade, frustrando as pessoas, criando expectativas que não vão acontecer. O que acontece? Hoje em dia, com a questão, né, do Pinterest, tudo tá na foto, as noivas acabam buscando muito por foto, referência. E às vezes não faz sentido para o casamento dela, para o que ela tá, né, pagando, enfim, né, se propondo, investindo. E aí tem essa questão, a foto, e aí? Como é que funciona o restante, né? Isso tem que ser também levantado, tem que ser pautado, Total. né? Total. Eu acho que vale esse conhecimento da parte do cerimonial, explicar para a noiva, e ela vai gastar mais. Olha, o dinheiro que você vai gastar alugando essas peças, porque tem um custo e não é barato, você de repente pode contratar aquela boleira maravilhosa, a Lu, que de repente você não contrataria, ou você pode colocar mais flores no seu bolo, ou talvez você possa colocar uma cabine de alguma coisa, não sei, mas realmente é um dinheiro que ela gasta ali e que tem sim como ficar muito belo sem colocar, porque sentido não faz
Nenhum. E tem alguma regra de etiqueta? Na verdade, deve ter muitas, né? Mas regra, vamos falar, gente, não é regra. Que a Fabi gosta de, né, atualizar, certo? Mas com relação aos eventos, por quê? O que a gente vê? Noiva e noivo bebendo até cair, entrando em coma, sei lá. Nós vemos também algumas questões com relação ao bolo, né? Vou levar para casa, vou... Como é que tem algumas regras assim que são primordiais e que não mudam? Tem. Na verdade, todo esse cenário que você descreveu, ele vai para tudo, inclusive para o empresarial. Que as festas de final de ano das empresas é de chorar, muitas vezes, né? Eu acho que a questão do estar vestida de maneira adequada, o código de vestimentas, né? Começa por aí. As pessoas tem um devaneio, não sei, eu vou do jeito que eu quiser, eu vou vestir. Alguém vai de vestido de festa para a praia? Não. Não vai. Alguém vai de biquíni para o casamento? Pelo menos não deveria. Então, né? Porque já está tudo tão louco. Então, assim, vamos lá, beber até cair. É meu casamento, vou comemorar. Sim, mas se você tomar muita bebida alcoólica, você não vai conseguir lembrar desse dia. Você vai ficar todo torto na foto, você vai falar, você começa a perder. Gente, perde sentido, eu costumo falar uma coisa, que se as pessoas tivessem bom senso, mais da metade dos problemas do mundo estaria resolvido. E a etiqueta entra no bom senso. Então, não beber muito, não querer levar para casa toda a comida do evento. Sábado, nesse aniversário, a mãe do aniversariante, ela fez umas caixinhas para levar o doce. E aí, ela estava com um coen, os dois estavam conversando, e eu falei, meu Deus do céu, é tanto doce. E ela falou assim para mim, Fabi, tem caixinha para levar. Eu falei, nossa, mas aí como é que eu vou levar o doce? Fiquei brincando com ela. Ela, não, mas eu tô deixando. E aí, eles ainda ficaram brincando comigo. Então, nesse caso, que a anfitriã preparou já para poder levar. A dona da festa disponibilizou umas caixinhas para você, olha que gentileza, levar o doce, porque no dia seguinte não tem coisa mais deliciosa do mundo. Eu sou formiga também, do que comer aquele docinho. Então, se ela te disponibilizou, você pega uma caixinha, você coloca os docinhos e aí sim, você leva. Mas não é para levar 10 caixinhas, né? Fazer torre de caixinha. O bem casado, eu tô vendo que tem uns aqui maravilhosos, deliciosos. Eles sim podem levar, eles são, né? Você pega no final e leva. Mas é para pegar 2, 1, 2, não é para pegar 10. E é de uma educação básica, né? Começa a misturar aí com realmente com o que os pais deveriam ensinar em casa. E aí, por que disso? Se eu pego muito, eu tiro o seu. Do outro. Exato. Então, a etiqueta, ela é isso. Eu vou pegar o meu bem-estar. Por exemplo, eu adoro usar isso. Um exemplo prático de etiqueta, quando alguém fala, mas etiqueta é frescura, é coisa de gente rica, de gente snob. Vamos entender o que é etiqueta, mas eu gosto de dar esse exemplo na prática do que é etiqueta. Fila. A fila. Todo mundo faz fila. Quanto menos condições, né, financeira, mais fila. E maior a fila, né? Pela pirâmide. Nós temos hoje, infelizmente, no mundo e no Brasil, então, algo absurdo. Quem faz mais fila? Quanto mais a pessoa tem menos condições financeiras, então já começa por aí. Por que a etiqueta é um exemplo de fila? Todo mundo quer ser atendido. Ninguém quer ficar parado ali em pé esperando. Só que eu preciso de uma ordem para aquilo acontecer. Então, por mais que eu queira ser atendido rápido naquele minuto, eu vou pegar esse meu desejo, essa minha vontade, vou guardar e vou colocar o bem-estar de todos, a vontade, o melhor para todos. Isso a etiqueta faz. Então, por mais que eu não queira ficar na fila, eu vou ficar por uma ordem, criar um ambiente ordenado, que todos se respeitem, que todos possam ser atendidos. Isso é etiqueta. Então, não beber muito é uma questão de, né? De senso para todo mundo, pra né? todo mundo. Não levar todo doce, bolo, carregar tudo, que se eu levo muito, eu deixo o outro, porque existe um planejamento. Uma pergunta antes da gente entrar nas fotos, que ela pergunta...
Convidada pode ir de branco no casamento? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Gente, por favor, deixa a noiva. Tanta cor no mundo? Poxa, o mundo é tão colorido. Vai de branco? Não, não pode, gente. Não, não pode, pelo amor de Deus. Branco nem cor clara. Vai, sabe? Sai do E preto? bad. Preto para um casamento de dia. Então, é muito interessante, né? O preto, para nossa cultura ocidental, ele vai ali para o luto. Né? Vai ali pro luto, não. Ele é luto. Ele é utilizado no momento de luto, tanto que os funerais é preto. Você vai num casamento, acho assim, se você é convidado, é à noite, tá tudo bem, lá todos os gatos são pardos e tal. Agora, evita, tem tanta outra cor, e principalmente se o casamento for de dia, né? Vai colorida. Vai um azul, verde, sei lá, gente. Tem tanta cor bonita. Pois é. Essa parte também de cor é sempre uma polêmica, né? Porque sempre tem alguma convidada que quer usar branco igual a noiva, né? Enfim. É completamente sempre desnecessário, né? Eu acho que a pessoa tem as pessoas que fazem isso, eu acho que elas têm ali um problema muito grande que elas precisam tratar com um psicólogo, né? Porque isso daí já é querer chamar a atenção. Não. A necessidade de aparecer é muito grande. Pois é. Vamos puxar aqui algumas fotinhas para a gente estar comentando. Eu sei que tem uma foto linda sua grávida, meu Deus. Princesa. Vamos lá, ver algumas fotinhas. Pode ir. Quem é essa poderosa aí? Esse aí foi um curso de chá que eu fiz ali na Casa Julieta de Serpa. E aí, como é que entrou essa parte do chá também? Você, né, entende? Essa parte do chá é muito curiosa. Ah. Aqui no Brasil, nós temos a cultura do café na veia, né? E eu cresci com a minha avó me dando chá quando eu não estava bem. Ah, não, toma esse chazinho de boldo, esse chazinho de casca de cebola com bicarbonato. Então, para mim, chá era remédio. Até que eu fui para Londres estudar etiqueta. E Londres... Todo mundo bebe chá. Bebe chá o dia inteiro. E ali eu conheci o chá como uma bebida de deleite. E fiquei apaixonada, porque os sabores... Para mim, eu falei, gente, mas é gostoso assim? E não é que é bom? Gostei disso. E aí eu estudei todo o ritual do Afternoon Tea. E aí fiquei apaixonada e me especializei no ritual do Afternoon Tea. Você pode dar uma resumidinha pra gente? Ele é um evento formal, onde existe um ritual do chá. Tem o ritual do chá inglês, que é o ritual do Afternoon Tea, tem o ritual do chá japonês, que é sagrado, o ritual do chá chinês. E o ritual, o afternoon, ele é muito utilizado, hoje em dia ele é amplamente divulgado na Inglaterra, né? Hoje em dia não, já tem bastante tempo. Você tem ali toda uma ordem de serviço, né, das bailarinas que colocam a comida, que aí tem uma ordem salgado, aí depois tem os scones, que é um pãozinho, tipo pãozinho diminuto, com geleia, com um creminho de nata, e em cima toda a parte de patisserie. Então tem toda uma ordem de comida, de como ele vai acontecendo, é maravilhoso. Gente, maravilhoso. Que legal, muito bom. Vamos lá para a próxima. Deixa eu abrir. E aí, quando eu voltei para o Brasil, concluindo o chá, eu fiquei tão apaixonada pelo chá que eu falei, eu quero fazer o sommelier. Aí fiz o curso de sommelier de chá, porque é encantador o negócio. E aí? Então, eu coloquei essa foto porque isso foi um jantar que eu fui com meu marido ano passado em Orlando, e que tem um restaurante dentro da Disney, que é um restaurante estrela Michelin, mega premiado. E eu tinha ido nesse restaurante antes de estudar a etiqueta. E foi tão impressionante a diferença de experiência. Sente, né? Como de um pode, momento né? para outro. E que eu falei, gente, eu vou colocar essa foto para mencionar como você aproveita mais, como você... É um deleite, é uma forma completamente diferente de você passar pela experiência. Nossa. E não precisa nem... Óbvio que eu fui muito profundo, porque eu comecei a ensinar, né? Eu tenho curso de profissional, eu ensino a ser consultora de etiqueta profissional. Então, esse curso profissionalizante, tá? É chancelado pelo MEC, através da faculdade, tá? Então, eu fui muito profundo. Mas não precisa ir tão profundo, mas o saber, o conhecimento empodera de uma maneira... É maravilhoso.
Vamos lá para a próxima. Ah, olha aí, ó. Ah, isso é bastidor de gravação, né? É uma loucura. Tô vendo ali comida ali atrás e você tinha falado para mim que uma das maiores dúvidas, né, das pessoas que te seguem é sobre comida, né? Como comer uma fruta, o que mais te perguntam? O que mais sai lá no seu Instagram? A questão da comida, como comer, se pode comer com a mão. Acho que uma dúvida muito grande é isso. O comer com a mão, comer com os talheres. Como segurar, manusear os talheres. Manga se come com faca? Com faca. Olha, Garfo e faca, mas não olha pode, só. Não pode. A manga que o pessoal. Então, pode, claro que pode. Aí entra outro detalhe muito lindo. Depende do contexto. Aham. A etiqueta, primeiro que ela tem que ser respeitada a cultura. Aham. Né? Então, a gente fala que a etiqueta é cultural. Aqui no Brasil, então, a gente tem várias culturas dentro de uma. E existe ali, óbvio, que um consenso geral, porque o mundo é globalizado. Uhum. Então, não faz sentido eu querer ensinar uma etiqueta usada lá na Inglaterra, aqui no Brasil, pelas culturas diferentes. Só que o mundo globalizou. Então, eu preciso ter ali um meio termo para todo mundo, que existe, que é a etiqueta internacional. Agora, a etiqueta ela vem por essa regionalização que tem e todo o contexto. Se eu tô na minha casa, eu pego uma manga, por que eu preciso comer a manga com garfo e faca? Tem coisa mais gostosa que comer uma manga E aí, se você. direto na E aí, boca? se você for. Nossa, aqui a gente está no Rio, mas se você for pro Nordeste, pro Norte, enfim, e que o pessoal lá come a manga com a farinha, Não tem como. como é que você fala, não, olha, você vai comer com faca? Pois é. E aí, Não, com garfo? Não é funciona. Não tem como. É Entendeu? igual, tem uma fruta, o pequi. Pequi. Eu lembro que eu estava dando aula, eu morava em Bogotá nessa época, e a menina me pergunta, Fabia, é uma aluna no curso de profissionais, como comer pequi? Eu falei, o quê? Pequi. Aí ela, pequi. Eu falei, pequi, prazer, Fabi. Eu falei, meu amor, eu não faço ideia do que seja pequi. Deixa eu ver que fruta é essa para eu te explicar. Próxima aula eu te falo. Fui pesquisar o que era o pequi. Olha isso. Nem sabia que existia essa fruta. Aqui no Rio, para a parte do Sudeste, não tem, não. Não conheci o pequi. E aí eu falei, gente, isso não tem como comer com garfo e faca. Você tem que ir roendo a fruta. Você come como? Com a mão. Sim. Agora, você já viu alguém falar que em um jantar formal, uma cerimônia de casamento e tal, alguém ofereceu o pequi inteiro? Não. Então, assim, é contexto. Não tem problema. Igual roda na internet, eu passo mal nessa internet. Comer banana de garfo e faca. Você precisa comer banana de garfo e faca? Depende. Eu como banana na minha casa, no dia a dia, se eu tiver com uma amiga, igual um macaquinho, eu descasco e mordo a banana. Se a banana ela vem em compota, fruta, com sorvete, banana caramelada, eu como com a colher e com um garfo. Se eu estiver em um momento formal, né, se aquele evento for muito Mas quem vai solene, servir uma banana com casca num prato? é muito difícil aqui no Brasil a gente servir, é mais coisa de estrangeiro. Mas serve num prato uma banana assim? Coloca a banana com a casca pegar, e tudo? a banana inteira. Mas isso só vai acontecer, assim, nem em embaixadas você vê. Lá até que tem um pouco, porque é muito, muito coisa de estrangeiro. Aqui a gente tem banana desde sempre. Lá, as frutas... Teve uma moça no Instagram que falou, oferecer fruta de sobremesa, eu acho isso... porque a gente não entende que fruta é uma sobremesa. Exato, porque a gente tem tanta fartura de fruta. Agora, quando você começa a sair, a viajar, você vê que as frutas são tão caras, são tão restritas, não tem tanta variedade. Esses dias eu vi um vídeo de um americano e eu morri de rir, porque ele falou, vocês aqui no Brasil... como é que a gente aprende o nome das frutas aqui? Aí no vídeo falava assim, pega a banana maçã. Aí ele pegava, não, essa banana aí é a banana prata. Banana da terra. É a banana nanica, essa é da terra. E ele falou, mas quantas bananas você tem? Então, assim, as frutas aqui pra gente é algo tão normal que a gente não tem como sobremesa, mas a fruta é uma sobremesa. Inclusive, a história da sobremesa começa com uma fruta, né? Lá atrás e tudo isso. Então, quando ela vem servida assim, que é a coisa mais difícil de acontecer no Brasil, eu arrisco dizer que nem 1% e você estiver em um momento muito solene, muito requintado à mesa, aí sim, você vai utilizar o garfo e a faca para comer.
Agora, os outros 99% do dia, você vai comer ela descascando. A própria manga se come com garfo e faca? Sim. Se algum louco te colocar uma manga inteira na frente, você estiver sentada à mesa e você não conhecer as pessoas, você vai espetar a manga com garfo, você vai descascando ela com a faca, e depois você vai cortando ela e vai partindo e vai levando à boca. Agora, a indicação é sempre levar as frutas descascadas e picadas para facilitar a vida do outro, né? Pois é, meu Deus. Vamos lá para a próxima. Opa! Olha aí. Esse evento foi um evento de chá e café que eu fiz com uma grande amiga em Macaé. E foi muito legal, porque teve as duas bebidas, né? E aí nós falamos de harmonização, porque o chá harmoniza. Assim como o vinho, o chá tem terroir igual o vinho, igual o café. E aí nós fizemos degustação e harmonização. E foi numa confeitaria. Mas assim, com o chá, a gente consegue harmonizar, por exemplo, eu sei que tem alguns pratos e tal, mas assim, com carne, com peixe, com carne de porco, também funciona Quando igual? Tem. Eu fazia um evento lá em Bogotá, com uma outra amiga minha, que foi quem me ajudou muito quando eu cheguei em Bogotá, que eu cheguei e não conhecia ninguém, óbvio, né, que eu sou daqui, e aí arrumei minha casa e tal, e depois de um tempo coloquei num grupo que tinha de brasileiros, que tinha de A a Z no grupo. E ela era gerente do Spa Zaitânia, no Grand Hyatt, em Bogotá. E ela me convidou para conhecer o spa, e aí nós ficamos amigas, e aí eu fiz vários eventos com ela. E nós fazíamos um evento que chamava Intención. Em espanhol, chá é té. Então, intenção é intenção. Então, era chá com intenção. E a gente sempre harmonizava. Quando você for comer japonês, não sei se você gosta, mas se você gostar... Não de tudo. Mas peixe, peça um chá verde. E come o peixe com chá verde. Maravilhoso. Olha. Por isso que os japoneses servem o chá. Caramba. Maravilhoso, muito maravilhoso. Bom. Vamos lá para a próxima. Opa, deixa eu trocar. Aí. Esse evento foi um evento maravilhoso que eu fiz. Essa é a Miriam, uma amiga maravilhosa que eu tenho, virou uma grande amiga. Ela é de São Paulo. A Miriam trabalha em eventos há mais de 20 anos. Ela é corporativo total, já fez eventos em Dubai. A Miriam E as alunas me pediam muito um evento, as alunas do curso profissionalizante. E eu falava, calma, até que eu tive coragem. Só que eu falei, não, eu quero fazer algo muito diferente. Eu não vou dar conta de fazer sozinha. Aí liguei para a Miriam, falei, Mia, bora. Ela falou, com você eu vou. Nós fizemos o Mês de Negócios, que foi em São Paulo, e que foi falando de toda a parte do empreendedorismo na época da mesa posta, que estava muito em voga. Na pandemia deu um boom assim absurdo, e nós foram só consultoras de etiqueta. Que você tem assim, para você, que essa questão do boom da mesa posta na pandemia foi por conta das pessoas ficarem mais tempo trancadas em casa, e aí começarem a observar a mesa, começar a focar mais na refeição junto à família? Total. Não tenho dúvida. Total. A mesa posta, quando você pega, óbvio que ela sempre existiu, né? Eu falo sempre e me perguntam, as alunas perguntam muito, Fabi, quando começou a mesa posta? E você não tem dados ali históricos que falam, olha, é igual a etiqueta, quando começou a etiqueta? Há anos e anos atrás. Algumas pessoas falam, a etiqueta começou com o rei Luís XV na França. Não, acho que começou com as necessidades, né? Conforme... Exato. A partir do momento que as pessoas começaram a viver em sociedade, se você pode trazer uma data aí mais precisa, eu te falaria lá na Mesopotâmia. Agora, se você leva isso para um lado religioso, ela existiu sempre, desde que praticamente Deus criou o mundo. Eu gosto muito de falar que a mesa posta em si, né? Eu falo, gente, a mesa posta começou quando o homem descobriu o fogo. Como assim, Fabi? Não existia nem mesa, você tá muito louca, não tinha... Né? Porque ali começou a essência da mesa. O homem começou a se juntar e compartilhar a refeição. E aí começou todo um ritual, porque a mesa é um ritual, né? Então, ali ele começou a ter o ritual. Então, ele colocava pedrinha em volta da fogueira, ele varria o espaço, ele cozinhava a caça, e ainda que com a mão, não tem problema. Então, ali começou a essência da mesa posta.
E onde que perdeu muito? Com a comida rápida, com fast food, né? Televisão, aí começou cada um num Cada um no canto, seu canto. desconectar. E a gente tem tantos problemas hoje e vem aí por E aí conta você de acaba que, como é que se diz? É através da mesa que a gente se comunica também, né? E aí conforme a gente deixa essa parte, né, de estar com a pessoa, de se alimentar junto com outra pessoa, a comunicação também é perdida, né? total. Quando a gente está à mesa, acontece a comensalidade. Uhum. E é a comensalidade que é o que vale. Então, há muita gente que fala, mas mesa posta é coisa de gente rica, eu não tenho talher de prata. E quem disse que tem que ser de prata? Uhum. Tem gente que me escrevia no Instagram e falava, eu não tenho nem mesa na minha casa. Eu falei, mas você come junto com a pessoa que mora com você? Come. Eu, pronto, é isso. Não é o estar sentada à mesa com uma toalha de linho, talheres de prata, cristal, não. A mesa pode ser de plástico, você pode estar com uma toalha no chão, como eu já vi várias pessoas. Você pode estar com um copo de plástico. É isso. Você está ali comendo, enquanto você está comendo, você está partilhando. Acontece essa comensalidade, essa troca. Isso que é a mágica da mesa posta. Mágica. Existem zilhões de pesquisas, e muitas nos Estados Unidos, sobre o poder de comer em companhia. E aí vai desde crianças que aprendem, falam mais palavras, tiram notas melhores no colégio, adiam a experiência sexual, que é um problema gigante, que eu, como mãe de adolescente, né, a gente fica ali, e menina, os meninos, os jovens confiam muito mais nos pais. Uhum. Existem tantos benefícios. Já tive, assim, eu tenho depoimentos que eu me arrepio só de lembrar, de falar, Fabi, você salvou meu casamento. Como assim? Porque eles estavam tão desconectados e aí ela começou a fazer mesa posta. Aquilo foi conectando e eles voltaram a ficar bem. Então, assim, são benefícios reais. Quando você começa a pegar a parte da nutrição, né? Só o fato de você estar colocando os objetos ali na mesa, isso já vai te liberando vários hormônios, vários hormônios. E é bom, e é prazeroso ver algo arrumado, algo organizado, A gente né? come com os olhos. A gente come com os olhos, né? Então, é muito bom. Vai liberando aqueles hormônios. Quando você está à mesa, você mastiga melhor, você come mais devagar com outras pessoas. Então, existe a parte da nutrição, se você falar com qualquer nutricionista, está escrito no Guia de Alimentação do Brasil, fazer as refeições em locais adequados. Aí, quando você entra na parte da psicologia, é fantástico. Eles fizeram estudos com várias pessoas com distúrbios alimentares. E entre vários pontos que eles perceberam, eles viram que todas as pessoas que tinham distúrbios alimentares não se alimentavam no local indicado. Era em frente à televisão, na maioria das vezes, em frente à televisão. Na cozinha, em pé, correndo. No quarto, como alguns adolescentes gostam, né? No quarto, distúrbio alimentar. Gente, tem tanta gente, essas meninas com anorexia, bulimia. Então, assim, eu tô falando de psicologia, eu tô falando de nutrição. Aí, quando você vai juntando tudo, então, é muito importante. E eu vivo isso. Aí, muita gente pergunta, Fabi, qual a idade, né, que a gente deve trazer a criança na mesa? A partir do momento que ela começa a comer. Puxa o cadeirão, eles comem em horários diferentes, né? Bebê, tem tudo. Óbvio, jantar é mais difícil, às vezes é mais tarde, a criança pequenininha já está dormindo, mas quando puder e ela for crescendo, a alimentação é diferenciada, não tem problema. Você coloca ali. Minha filha sempre sentou com a gente, sempre, sempre, sempre. E ela me conta fofoca, mamãe, tem que te contar uma fofoca. Então, assim, existe uma troca. Somos 3 gatos loucos que eu brinco em casa, né? A gente está sempre longe da família, agora não, graças a Deus, eu estou perto da minha família. Mas sempre, nós somos muito unidos. E a gente sempre, em todos os momentos ali. Isso faz muito. Isso é muito bom, muito bom. A mesa faz toda a diferença. Mas na pandemia foi isso. Pena que já está perdendo de novo. Mas vamos continuar, vamos tentar continuar. Vamos lá para a próxima foto. Deixa eu ver. Deixa eu entrar. É no Mesa e Negócios. Essa foto sou muito eu, palestrando, sorridente. Muito bom. Vamos, tem outra? Eu tô doida para chegar na sua foto grávida, gente. Vamos para a próxima. Ver se ele coloca.
Esse evento foi muito legal. Até hoje me perguntam, quando vai ser o próximo? Deixa eu te Quando vai ser o perguntar. próximo? Olha, outra. Esse daí foi um evento de table decor e chá da tarde. Tá. E aí tiveram as palestras antes e depois as participantes elas degustaram, né? Elas sentaram e tomaram o chá da tarde e aí a gente ia passando e explicando e Muito mostrando legal. tudo. Vamos para a próxima. A questão da parte da etiqueta mesmo, né? É muito bom. Essa sou eu e meu marido. Agora sim a família, né? É. Olha, seu esposo. Seu esposo gosta dessa parte de etiqueta? Ele gosta de sentar à mesa? Ele gosta O de... Rodrigo não toma um café se não tiver sentado à mesa. Sério? Nada, nada, nada. Ele não come absolutamente nada. Ele precisa da mesa. Desde Caramba. criança, a mãe dele educou. Então foi muito legal, né? Que fez a junção Ele me perfeita. apoia integralmente em tudo que eu faço, em tudo que eu quero fazer. Se eu não quero fazer também, não, agora eu não quero fazer nada, vou ficar sabático. Ele me apoia integralmente. É um parceiro, assim, um amor da minha vida. Muito bom. Próxima. Acho que agora é. Será? Será? Não é? Não. Esse daí são palestras que eu faço muito nas lojas e é muito legal. Eu amo palestrar, amo de paixão. Ai, maravilhoso. Isso daí foi numa loja aqui no Rio, foi maravilhoso. Muito bom. E foi sobre fondue, que as pessoas têm muita dúvida da mesa, do garfo. Sério? Do que faz, do que não fazer, qual lado coloca o garfo, e qual garfo come. E aí nós fizemos foi assim maravilhoso. Muito bom. Esse aí foi um evento de chá em Bogotá. Eu coloquei esse porque é tão delicado, né? Os acessórios do sommelier e a forma como você faz, como você mistura, é bem delicado. Ai, gente, eu até fiquei com vontade. Nem bebo chá. Não é? Eu vou Fiquei fazer um chá fiquei com pra você e pra vontade Lu, agora. Porque a Lu também gosta de tomar chá. Você gosta, Lu? Gente, eu nem bebo mais. Vamos lá, né? Vamos confiar, né? É muito legal. Vai lá. Essa foto eu coloquei porque essa foto sou eu, me representa também muito, porque eu sou muito brincalhona. Muito brincalhona. E esse daí eu fazia muito cursos, as meninas lá em Bogotá, elas se juntavam e aí eu fazia curso com elas, né? E dava aula e tal. E esse aí foi um inesquecível. E aí eu brincando e tal, eu falei, gente, essa foto é muito a minha essência. Muito bom. Brincalhona. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida aqui de casamento. Por que a noiva joga o buquê? Isso daí eu não sei te dizer. Essa parte mais de tradição de casamento, essa eu parte... nunca engraçado. O de casamento eu sei a parte da etiqueta de comportamento. Agora essa parte da história eu nunca porque falam que tudo veio da Rainha Vitória, né? A maioria das coisas, mas eu não sei. O vestido, coisas básicas eu sei. O vestido, aprendi com a Lu a história do bolo que ela me contou esses dias. Mas assim, do buquê também não sei te dizer. Mas sempre tem alguma coisa, sempre tem um porquê. Com certeza tem uma explicação. Com certeza vem ali do ritual que tem, mas eu não, essa parte eu não sei. Vamos à próxima. Olha! Esse daí foi um lançamento que a Sisley Paris fez em Bogotá e eles são influenciadores lá em Bogotá, todo mundo muito conhecido, e ela tinha lançado um produto, a Paula, que é essa lourinha do meio, que era a pessoa que representava a Sisley Paris em Bogotá, e ela me conheceu através da Karen, que no spa usava a Sisley, e aí ela ficou louca pelo chá. Então eu fiz vários eventos para elas, várias palestras, e ela falava, Fabi, chá? Eu falei, meu Deus, aí cada hora tinha que trazer, e era um lançamento de um produto, um protetor solar e tal, foi incrível, ficaram assim, é diferente, né? É muito bem diferente. Vamos lá para a próxima. Olha! Isso daí eu acho fantástico, né? A importância. Eu coloquei isso por causa dessa frase. Foi eu que escrevi, né? Eu escrevia muito, eu já fui colunista inclusive de um site de finanças e tal, mas falando de comportamento, etiqueta. E comportamento inadequado é a causa de 9 entre cada 10 demissões, de acordo com a consultoria global de recrutamento da Page Persons. Então, assim, isso daí foi 2019. Essa pesquisa que eu te falei sobre a geração Z é recente. Então, a gente já está com esse problema há bastante tempo.
quando você pega a linha, né, da etiqueta, a etiqueta começou, enfim, lá atrás, vamos colocar na Mesopotâmia. Na verdade, isso também é interessante. Um primeiro livro de etiqueta considerado por vários historiadores é um papiro que um visir de Faraó escreveu e dando conselhos ao filho dele como se comportar. Sempre respeitar a pessoa hierarquicamente mais alta que ele. Vários, são máximas assim, maravilhosas. E esse papiro está no museu em Paris. Então, de lá para cá, temos muita coisa. Caramba! E aí você pega ali a história e tal, você vê que lá pelo século XV, XVI, a etiqueta começou, através dos teólogos, a se popularizar e na Europa. E eles começaram, a princípio, ensinando aos filhos dos nobres. E chegou um momento, eles eram teólogos, iluministas, tinha, né? Não, peraí, isso aqui serve para todo mundo. E aí começaram a levar esses manuais de etiqueta para os colégios, século XVI. Nisso, com o rei Luís XV, Luís XIV, perdão, ele pega a etiqueta e começa a utilizar a etiqueta de uma maneira segregadora, que realmente foi, como instrumento político. E aí começa a ter uma ali contradição muito grande, porque, peraí, os teólogos vêm, né, esses escritores falam que isso é para todo mundo, e era coisas bárbaras, quando a gente vê hoje, tipo, não suar o nariz com lenço, com guardanapo, não cuspir quando você estiver sentado à mesa. São coisas que pra gente, a gente fala, pelo amor de Deus. Ninguém faz isso, né? Né? Mínimo. A etiqueta veio ali, ficou muito forte no processo civilizador da humanidade. E, peraí, isso é para todo mundo e vai o rei, segrega, se você não sabe isso, não pode aquilo, e aí ela começa a entrar em declínio. E aí, o que vê hoje, muita gente, é ainda essa imagem lá atrás. E ela volta aqui para o Brasil, a etiqueta entra no Brasil com a família real, a família real vai embora, leva ela. Daqui, eu vou levar. Tanto que a nossa etiqueta tem origem francesa. Etiqueta portuguesa de origem francesa, o que chegou no Brasil de origem francesa, a corte vai embora, leva a etiqueta junto. E a gente ficou aqui assim, né? A Deus dará. A Deus dará. E aí, quando chega lá, no século XX, quando começa a estourar mercado de trabalho, todo mundo, peraí, tá faltando aqui esse negócio de novo, traz a etiqueta. Então, ela volta na parte empresarial. Caramba! Tem a foto dela grávida? Eu queria ver aqui a foto da família. Tem uma foto que eu sei que eu olhei e falei, nossa, ela tá linda, grávida. Tá muito linda. Mas, enquanto ele procura, eu tenho que falar aqui dos patrocinadores novamente, gente. Tem que falar porque são eles que acreditam aqui no podcast e que continuam conosco e que cada vez está sendo sucesso. Cada vez a gente traz pessoas tão importantes e tão especiais aqui para ser entrevistados. Então, primeiro que eu vou falar aqui é da WED Pro e a gente tem um videozinho para passar para vocês, para que vocês conheçam um pouco mais dessa ferramenta que vem aí ajudando e ganhando todo o Brasil. A WED Pro do Rio Grande do Sul. Começou lá no Rio Grande do Sul e agora já está aqui no Sul, Sudeste, Nordeste, ajudando todas as pessoas aí, todos os fornecedores de eventos. Vou soltar o vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais. Oi, eu sou a Gabi da WED e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a WED Pro, a nossa plataforma exclusiva para negócios de eventos. A WED Pro te ajuda a organizar os seus eventos de uma forma mais eficiente e mais facilitada. Se você é uma assessoria de eventos, você sabe que planejar não é uma tarefa fácil e organizar todas as informações de um evento em um lugar só também não, mas a WED Pro te ajuda nessa tarefa. A gente tem inúmeras ferramentas dentro da plataforma. Eu vou citar algumas, como o RSVP com envio automático por meio do WhatsApp, assinatura de contrato digital, a gente tem também as checklists personalizadas para você adaptar da forma como funciona melhor para o seu negócio, e também a gente tem algumas ferramentas com inteligência artificial, estando sempre nessa vanguarda do desenvolvimento. E o que é melhor? Todas essas ferramentas são 100% de graça, assim como a plataforma. Além disso, seus clientes também ganham benefícios, então eles têm todos os templates do site de casamento da WED, a lista de presentes, a lista de convidados, taxa reduzida, link personalizado e inúmeros outros benefícios, além de poderem contar
com a assistência do nosso time de atendimento, que é incrível e 100% feito por humanos. E aí, você tá pronto para conhecer mais a WedPro? É isso, voltamos. Eu também tenho que falar da Celebre a Sua História, que é uma empresa de celebração para casamentos aqui para todo o Brasil. As meninas que são bilíngues, que fazem casamento no Brasil, mas também fora do Brasil e trabalham de forma excelente. Aqui está o Instagram das meninas para que vocês conheçam um pouco mais. Você que está noiva, você que está noivo, aproveita porque eles fazem um trabalho maravilhoso. Tá aí o Instagram, Celebre a Sua História. E agora a gente vai voltar aqui com a Fabi, certo? Bora! É isso, Fabi. Agora eu vou ver aqui a foto, gente, que eu tô aqui desesperada. Falei, tinha uma foto dela grávida. Ai, Olha isso, que linda, Fabi. Maravilhoso, né? Foi um Linda. momento tão especial. Eu até hoje morro de saudade de tudo. Morro de saudade da barriga, que na época me pesava horrores. É linda. Falo que eu tenho carência afetiva de bebê até hoje. Amo, amo. Ai, agora tá adolescente, né? Outra fase. Total, mas eu tô curtindo muito essa fase Ah. dela. Ela faz 15 anos esse ano, em agosto, e ela tá indo em várias festas de 15. Ah, e eu tô achando é aquela- o máximo. Agora é o momento, né? Eu tô achando o máximo, os vestidos aí, penteado, maquiagem. Eu tô amando essa fase, curtindo muito. Ai, muito bom, Fabi. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que é o que mais as pessoas mandam também para você, além da comida, né, da fruta em si, a questão do garfo, né, o lado certo, como é que pega. Me fala aí um pouquinho dessa história. Então, eu sou defensora, como eu comentei com você, da atualização da etiqueta. Várias regras, como no caso da alface, ela foi perdendo o sentido e você precisa atualizar. A questão do garfo, quando você olha lá para trás e vê a evolução mesmo, no início não tinha garfo. Era uma faca, uma faca de 2 gumes, era a faca que ele usava para caçar, usava para, enfim, para guerra. Ninguém tinha talher em casa, ninguém recebia ninguém com talheres e tudo isso. Cada um levava a sua faca, os nobres aqui no cinto, os camponeses na meia e tudo isso. Aí já escutou aquela expressão, aguçando o apetite? Dizem que veio por conta de você ali amolar a faca antes de entrar nos banquetes gregos, que tinham como se fosse uma pedra, e você afiava, porque era uma faca só, né? Então eles faziam tudo com a faca. E a colher, ela veio da cabaça, do coco, veio ali até que virou uma colher. E eles comiam com as mãos, com essa faca, que era única, e com essa colher. Aí tinha o pão. Então, o pão começou também a ser ali um utensílio. Então, pegava o pão com a faca, cortava e ia. Depois, o garfo, ele é o bebezinho dos talheres, né? O garfo, ele aparece lá no início do século XI, depois ele some, desaparece, porque deu uma confusão danada, era considerado como diabólico, que matou o religioso, não sei o que, ele some. E ele volta, isso foi com uma italiana. E depois ele some, e aí volta no século XVI, com outra italiana, na Europa. E aí ele começa lentamente a tomar ali, ele só se populariza no século XVII, e na Inglaterra no final do século XVII. Quando ele chega, ele encontra já um garfo, porque aí foi evoluindo, né? A colher tiveram... E é sensacional, porque a colher, ela teve diferença por uma questão política na Inglaterra. Então, mudaram a colher por questão política. É incrível isso. E aí, encontra ali já a faca bem estabelecida, arredondaram, tiraram a faca de 2 gumes, né? Deixou de ser adega, virou faca, arredondaram, um instrumento ali só para comer, não vou te matar com a minha faca. Por isso que a gente coloca o corte da faca para dentro, é uma simbologia da paz. Eu estou aqui em paz, não vou usar essa faca para matar o coleguinha do lado. Então, por isso que é sempre o corte para dentro. E aí o garfo chega e já encontra ali colher e faca do lado direito. O que fizeram com o garfo? Colocaram ele do lado esquerdo. Então, muita gente pergunta, por que o garfo é do lado esquerdo? Porque já tinha a faca e a colher. Quando você está comendo, a maior parte das pessoas são destras. Então, ela tem mais habilidade com a mão direita. A faca, na hora de cortar, você precisa de uma mão firme e precisão. Então, eu seguro o garfo com a esquerda. E pronto. Só que naquela época as carnes eram caças, não era tão elaborado a gastronomia como é hoje.
Hoje não precisa, Não né, precisa. de tanta força, as facas evoluíram e tal. Se você quiser comer, antigamente dizia-se que o garfo é sempre na mão esquerda, que você não pode passar para a mão direita. Não existe problema nenhum hoje você pegar o garfo e colocar na esquerda. Inclusive, quando a gente vai olhar, que eu também fiz vários cursos nos Estados Unidos, um dos nomes, assim, a referência nos Estados Unidos de etiqueta é Emily Post. E tem o zigue-zague da Emily Post, ela chama de zigue-zague, que é você pega a faca na direita, o garfo na esquerda. Normal, pegou, cortou. Você descansa a faca em cima do prato e você passa esse garfo para a mão direita. Caramba. É o zigue-zague, então eu faço o zigue-zague. O que eu costumo brincar é que você não pode ficar, né, 5 segundos passando e nem fazer barulho. Agora, se você está segurando os garfos de uma maneira delicada, isso é que é importante. Tanto faz. Nossa, tá A mão certo. que você tiver ali, mais destreza. Tá certo. E você tem alguma inspiração? Então, tenho. Eu tive o prazer de ter um professor. Eu fui fazer uma pós em neurociência da comunicação. Acabei tem 4 meses. E eu tive como professor o Clóvis Barros. E eu fiquei apaixonada por ele. Porque a etiqueta é Pequenas Éticas. E ele fala de ética, né? E ele traz ali uma linguagem tão simples. E ele falou uma coisa, logo na primeira aula que eu assisti dele nessa pós, que foi que um grande problema hoje da questão da ética é que as pessoas olham a ética como uma tabela fixa. Pode ou não pode, pode ou não pode. Eu falei, caramba, é o que acontece com a etiqueta. Uma tabela fixa de pode e não pode. Você não pode passar o garfo para a direita. Por que eu não posso? Aí entra a Fabi, contestadora, né? Curiosa. Por que eu não posso? Lá atrás, era por uma questão de evolução. Já evoluiu, não Já tem foi. problema. Então, assim, eu fiquei apaixonada por ele. Já, óbvio, conhecia. A simplicidade que ele traz, um tema que também é tão... As pessoas olham, né? Que coisa chata, ela vem a ética, a moral. Ele traz com tanta leveza que ele realmente virou a minha inspiração. E, Fabi, a questão da internet com a etiqueta, por mais que seja um tema que realmente, às vezes, as pessoas, ai, nossa, tema maçante, mas dentro da internet você consegue levar com leveza. Qual o objetivo? O que você fala assim, eu vou usar dessa ferramenta para esse objetivo? Qual objetivo você tem ali na internet? Alcançar o maior número de pessoas e mostrar que a etiqueta é para todos e ela é fundamental em qualquer relacionamento, desde o mais formal até o dia a dia, como a fila do banco, do supermercado, a fila do ônibus, entrar num ônibus e olhar ali aquele assento que está reservado e que se tiver uma mulher grávida, se tiver um idoso, eu ter ali a gentileza, a educação, passa até por educação, né? Tudo muito próximo ali. São linhas tênues que se misturam de levantar. Então, vai desde o jantar protocolar do presidente da República até a fila do ônibus, o assento do trem, do metrô, é eu saber que eu estou subindo uma escada, que eu fico ali paradinho do lado direito, porque a pessoa atrás pode estar com pressa e ela vai subir correndo à esquerda. Coisas assim. Ai, que frescura. Não, que facilita o dia a dia. Então, a internet, para mim, é alcançar o maior número de pessoas possível e levar essa conscientização. Posso comer banana com garfo e faca? Posso, mas eu posso comer com a mão. E simplificar ao máximo, porque a vida, ela precisa de leveza. Tá certo. E aí eu queria saber também uma historinha de bastidor, aquele mico. Nossa. Será que tem? Então, porque quem ensina também paga algum mico. Não, tem. A do Pequi foi um mico, né? O Pequi, o quê? Não fazia ideia do que era Pequi. E eu sempre ensino para as minhas alunas que ninguém sabe tudo e que a gente vai morrer aprendendo, graças a Deus. Meu avô falava isso para mim. A gente morre aprendendo, minha filha. E isso foi um mico do Pequi, né? Mas tem um que foi quando eu trabalhava com eventos, que eu tenho ele guardado na memória, no coração de vergonha. Eu fui fazer uma festa e eu confundi a idade do aniversariante. E levei a vela errada. E ninguém percebeu, só na hora do parabéns. Então, todas as fotos, todas as filmagens... Ninguém percebeu a vela ali em cima. Estava errada. E... Só na hora do parabéns. No meio do parabéns, a mãe vira aí. Ela não tá fazendo 5. Eu falei... Arrancaram a vela e aí eu virei pro fotógrafa e falei, Jana, Photoshop.
pelo amor de Deus. Eu fiquei com tanta vergonha, assim, eu pedi tanta desculpa. E foi com a Raquel, e ela falava pra mim, Fabia, foi tudo tão perfeito que a vela foi só um detalhe. Não, na verdade... no Photoshop. Na verdade, tinha tantas outras coisas para se observar que a vela acabou ficando... Não, e aí ela tinha que me pagar o restante. Eu, não, deixa, Raquel, deixa por conta. Não, imagina, foi tudo perfeito. Essa vela aí a Jana arruma no Photoshop. Aí a cara da fotógrafa. Não. Legal, Jana, hein? uma querida arrumou, Legal. mas foi assim, gente, esse mico. Tem vários outros, mas que quando você me perguntou, eu falei, gente, é esse, porque foi muito. Gente, eu não sabia o que fazer, assim. Sabe quando você perde o rumo? Eu perdi, assim, o rumo. Eu falei, gente, pra que lado eu vou? Cadê a saída? E logo na hora do Meu parabéns, Deus. que tá todo mundo centralizado, não foi nenhuma pessoa percebendo, é todo mundo... Oi? Parabéns, a mãe fala, aí, ela não tá fazendo 5. Igual a idade, a festa de 80 que era de 79, enfim. É mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com relação ao empreendedorismo, a relação de agora, das próximas etapas, futuro, o que você tem aí? O empreendedorismo bateu na minha porta. Uhum. Eu também, nunca foi uma coisa que estava ali latente, e eu descobri esse meu lado. E, assim, não é fácil, mas é muito possível e viável para qualquer pessoa que se dispõe a fazer. Acho que eu falo muito para as minhas alunas, né? A diferença entre quem consegue e quem não consegue é que quem não conseguiu parou antes. Então, eu acho que é muito válido para todo mundo que se propõe ali seguir essa jornada, que não é fácil. Eu virei uma workaholic total nesse lado. Na pandemia, eu fazia 3, 4 lives por dia, trabalhava com lançamentos, cursos. Fiquei estafada, estressada, enlouquecida. Parece que as histórias se repetem. Você já escutou isso? Né? Eu ouvi alguém falando assim. Escutou alguém falando. E assim, foi muito forte para mim. E ao ponto, eu fui tirando o pé do acelerador, pisando no freio, até a hora que eu puxei o freio de mão e falei, peraí. E fui cuidar de mim, fui cuidar da minha filha, fui cuidar do meu marido, fui cuidar da minha casa, fui cuidar da minha gata, mudei, voltei a estudar. E o que eu vou fazer para frente, assim, é muito esse lado do Instagram, da parte da influenciadora, da palestrante e da consultora. Os cursos, eles estão todos fechados no momento. Estão todos dentro da Hotmart, da plataforma. Mas, por enquanto, me pedem. Todo dia eu recebo mensagem, todo dia. Até mesmo Isso é porque eu tenho maravilhoso. que é o único no Brasil que realmente tem validade acadêmica, né? Ainda não sei o que fazer com isso. Mas os próximos passos... Mas continue pedindo, que vai que ela muda de ideia. Né? Tudo é Vai, possível. tudo é possível. Eles estão lá, são cursos muito bons. Tem depoimentos, assim, impactantes de verdade, de transformação de vida, que isso daí me emociona. Quando eu olho, todo mundo, você não pode parar, olha o que você fez, olha o que você fez. Maravilhoso. É muito lindo, fez parte da minha história, mas eu também acho que chega uma hora, tudo tem um início, meio e um fim, Um né? ciclo, né? E eu acho que está no fim desse profissionalizante, está fechado há muito tempo. Daqui para frente é com muita leveza, porque realmente eu fiquei muito frenética, muito enlouquecida. Eu tô aqui, gente, porque o nosso tempo tá mais do que estourado e a gente vai ter que encerrar mas antes eu tenho que falar da minha maquiagem, que é da Irma Verdugal, que fez aqui essa maquiagem maravilhosa, porque eu não sou de me maquiar, mas há necessidade e ela conseguiu encaixar aí perfeitamente a maquiagem com a Grazi. Posso te falar uma Pode. coisa? Eu não sou consultora de imagem, mas quando a gente estuda etiqueta, a gente estuda o básico ali do dress code. E a maquiagem, tem pesquisas que comprovam que uma mulher maquiada passa muito mais confiança. Vou vir mais vezes maquiada. Irma, você já marca aqui que você vai vir me maquiar. E também agradecer aos doces da Beta, que estão aqui deixando a nossa tarde mais deliciosa, né? A Beta, vou deixar o Instagram também para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tem bem casado, uma delícia, maravilhoso. E aí tem separado para você também. Ai, que delícia!
Minha formiguinha aqui, o meu lado formiguinha, agradece muito vocês. Muito bom. Eu vou dar aqui as lembranças para a Fabi, mas eu queria que ela fechasse com o calote que ela mais leva. Certo, Fabi? Eu vou dar as lembranças e a gente fecha com o calote, certo? Vem para cá. Olha, isso aqui é um mimo da Carol Lopes, tá? Carol que faz mimos incríveis, dá uma olhadinha. Ó, posso aproveitar e trazer aqui um negócio que me perguntam muito? Pode, agora. Presente, eu recebi. Eu abro na hora ou eu guardo e depois? Eu fico chateada se você não abrir, hein? Tem que abrir na hora, sempre. Ah, Fabi, se a festa for muito grande? Se a festa for muito grande, não tem como. Mas sempre, assim, sempre que você puder, abra, olha e agradeça. Mesmo que você não tenha gostado, mas aqui no caso eu amei. Eu sou apaixonada por caneca. Tenho coleção, meu marido tem coleção, eu tenho caneca. Amo. Olha aí, ó, já para fazer o chazinho. Amei, gente, sou eu. Pois é. Não é uma caneca que é para emprestar. É uma caneca só para você, porque tem a sua foto. É uma caneca. Certo? Amei, de amor próprio. Ai, adorei. Amei. Aqui são os doces da Beta para você. Ai, gente, olha. Você ir se deliciando. Amei, Beta. Muito bom. E, meu Deus, é muita coisa. Aqui as pessoas vêm. Não é, gente? Eu tô gostando Tá muito. gostando? Adoro receber mimos. Ai, olha. Adoro ser mimada, gente. Aqui é da Lu. Que assim, uma querida. Não, e detalhe, é que é sempre uma obra de arte, né, gente? Gente, a Lu é a própria arte ambulante, como diz você. Ela é a própria arte ambulante. Ela é a extensão do bolo. Ou o bolo é a extensão dela. Eu tô tentando descobrir ainda. Se mistura. Vamos Ai, ver. Eu já olhei, eu amo caixa, né? Eu já vi que tem uma aqui maravilhosa. Tem caixa, tem doce, meu Deus, tudo de bom. Não é, gente? Olha, gente. Olha isso. Desenho dela, né? Ela é uma danada. Ela é maravilhosa. Esses dias eu descobri que ela pinta a parede. Estou eu procurando uma parede na minha casa, você não tá entendendo. Para ter a pintura da Lu. Óbvio. Ela é ótima, gente. Ai, gente, que coisa mais gostosa que um bolinho. Ai. Faltou só o chá. Não é? Vou jogar a letra. Só ir lá em casa que tem um chá, ou eu posso vir aqui e trazer o chá. E aqui, para fechar, aquela bolsa que você vai carregar tudo dentro. Amor. Da Celebra Sua História. Tem um mimo dentro para você também. Opa. Tá caindo tudo. Gente, olha isso. Cabe a vida, cabe minha gata aqui. Isso. Essa bolsa aí é aquela bolsa Nossa, que toda mulher ama. Oh. Gente, celebre a sua história, confeccionando momentos. Eu amo colecionar momentos. Aí você vai colocando os momentos aqui. Aí, ó. Escreve. Ai, olha que máximo. E vai colocando dentro. Dá para fazer também aquele da gratidão, né? Também. Aí você escolhe. E eu estudei isso em neurociência, acredita? É, fantástico. Muito bom. É gente, isso. Amei. Muito bom. Muito obrigada a todos. E aí, vamos encerrar. Com calote? Qual o calote que você mais leva? Então, é isso, né, gente? Quando você vende um curso online, na verdade, isso é uma lei no Brasil, 7 dias de garantia. Você tem que estar, no mínimo, 7 dias de garantia para qualquer artigo que você venda ou serviço que você preste. Então, dentro da plataforma, eu utilizo a Hotmart, uma publi aqui, mas realmente ela é muito boa. E você tem que colocar ali no mínimo 7 dias. E que tá tudo bem, porque senão você pode ter algum problema legal e ninguém quer isso, né? E aí muitas pessoas entram, baixam todos os materiais, apostila, todos os anexos, grava as aulas, e aí depois entram pedindo reembolso. E assim, por motivos mais absurdos, que você possa pensar como, não vou ter tempo para fazer esse curso. Gente. E tem um outro que aconteceu comigo também, não aconteceu muito, mas na verdade até que eu tenho esses casos, mas eu não tenho um grande índice de reembolso não, graças a Deus. Um que a pessoa compra e depois vai lá e liga para o cartão de crédito e fala que não reconhece a compra. Meu Deus! Gente, tem de tudo, hein? Nesse caso, as plataformas ficam espertas e quando tem recorrência, eles vão lá e bloqueiam o CPF da pessoa. Um dos motivos de bloquear CPF, né, da pessoa não conseguir comprar, tem outros, não só isso. São vários ali os motivos e eles nunca falam pra gente, porque...
mas a pessoa compra e aí depois... Complicado, hein? Por favor, não faça isso, gente. Porque você sabe, né? Se a pessoa assistiu, se a pessoa baixou, pra que você tá baixando? Então, a gente sabe, a gente... Numa má índole aí, né? Não é muito, eu não tenho muito caso, a porcentagem ali de reembolso é muito baixa, mas acontece. Ó, céus. Fabi, prazer imenso ter aqui você, bater um papo, foi muito bom, aprendi, tá? Então, assim, é sempre bom, para mim agrega bastante. E seja muito bem-vinda sempre, é muito bom ter você, ter pessoas como você, como a Lu, aqui no nosso podcast. Eu que te agradeço, amei esse bate-papo. Eu fico muito feliz de poder falar da etiqueta, do comportamento, tentar simplificar, trazer e mostrar a importância que vai de A a Z. E para mim é uma honra. Amei, passou super rápido. Passou. Eu falo muito. É isso. Obrigada mais uma vez. Pessoal, até o próximo episódio. Obrigada a vocês e fiquem aqui com ela, porque tem muitos convidados legais. É isso.